Vamos orar? Quietar o coração de novo? Vocês estão muito... Fecha os olhos aí, baixa a cabeça. Jesus, obrigado, Pai, porque é tão gostoso estar em família, tão gostoso celebrar o Teu nome, tão gostoso vivemos esse ambiente de alegria, contagiante, ver daquilo que o Senhor tem feito, ouvir daquilo que o Senhor tem falado. Que o Teu nome seja glorificado agora em nós, através de nós. Fala conosco, nós estamos abertos, nós estamos prontos para ouvir Sua voz. Que seja uma noite marcante, que seja uma noite onde o Teu nome possa ser engrandecido através das nossas ações generosas. Nós oramos assim, certos e confiantes no Teu nome, que hoje muita coisa vai mudar dentro de nós, que hoje nós vamos entender a mentalidade do reino e sermos transformados pela Tua boa palavra. Oramos assim no Teu nome, amém. Família, nossa juventude tem uma cultura bem estabelecida, uma conduta alicerçada em 7 pilares. 7 pilares que você deveria saber decor, mas como eu estou muito bonzinho hoje, você não vai precisar saber decor. Nós vamos colocar no telão para você. Diga comigo: buscar intimidade. Diga comigo: viver em santidade. Diga comigo: servir com alegria. Diga comigo: exercer generosidade. Fluir no sobrenatural. Fazer discípulos. E ser relevante através da minha vocação. Todos que fazem parte da juventude têm estes 7 passos muito cravados na sua mente, no seu coração. E estes 7 passos nos moldam a uma vida, a um estilo de vida Be Alive, é o que nós chamamos aqui em nossa juventude. O 4º passo é exercer generosidade. E para esta sexta live nós decidimos conversar um pouco sobre isso, nos aprofundar um pouco sobre isso e colocar na prática aquilo que dizemos professar, que dizemos acreditar. Afinal, a palavra de Deus diz que quem lê a Bíblia, quem lê a palavra e não a pratica, é como um homem que olha para o espelho e ao sair do espelho já esqueceu da sua imagem. Não valeu de nada o que você fez. Imagina, você se trocando, você, moça, se arrumando para vir para um culto, olha no espelho, vê a imagem, entende, está bonito, está feio, não está legal, e a hora que você sai você já esqueceu. Você tem que voltar de novo para o espelho. Por quê? Porque não valeu de nada aquilo que você fez. É a mesma coisa de quem lê e não pratica. E hoje nós vamos praticar aquilo que nós acreditamos. Hoje nós vamos não apenas conversar sobre, hoje nós vamos exercer generosidade. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em outras versões, melhor é dar do que receber. Você já leu este versículo? É um versículo extremamente conhecido. O que talvez você não saiba é o que está por trás dele. O que está por trás de uma vida generosa. É muito fácil para o cristão saber que é melhor dar do que receber. Mas o porquê? Por que é melhor dar do que receber? E como que eu alcanço essa mentalidade? Eu quero voltar algumas casas nessa história. Eu quero voltar alguns versículos nessa história e aprender com o apóstolo Paulo o que ele quis nos instruir quando assim pronunciou essas palavras. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para que esta mentalidade tome conta do nosso coração, precisamos migrar do eu para o nós. Migrar ou mudar do eu para o nós. Generosidade começa na mente. É a transição do eu para o nós. Diga comigo: generosidade é a transição
do eu para o nós. É entender que o mundo não gira ao nosso redor. É uma jornada linda e desafiadora este discurso de Paulo. A jornada começa, na verdade, no capítulo 19, se você pegar a tua Bíblia. No capítulo 19, a partir do versículo 30, 31, 32, você vai perceber que Paulo se mete numa treta. Literalmente uma treta. Paulo ele está em meio ao anfiteatro da cidade de Éfeso, e pregando o evangelho, ele ofende algumas pessoas que se ofendem com a mensagem de Cristo. E aí começa uma confusão generalizada, pancadaria. E Paulo tem que sair meio que fugido de lá. Paulo tem que se esconder, Paulo tem que junto com os seus correr, porque literalmente uma confusão generalizada em Éfeso. E o capítulo 20 começa nesta confusão. Paulo está enfrentando um perigo real. Entre as autoridades civis lá no anfiteatro da cidade, Paulo toma um baita susto. E talvez, depois de ser perseguido pelo evangelho, tudo que Paulo precisava agora era de um carinho, era de um alívio, era de um refrigério. Entretanto, eu olho para o capítulo 20, que é o nosso capítulo em questão, e olha como que o capítulo começa. Vai para o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 20. Cessado o tumulto, hora que acabou o tumulto, hora que talvez qualquer um de nós quisesse agora simplesmente um carinho da parte de Deus, alguém para nos ouvir, alguém para que a gente pudesse desabafar. Olha como que me perseguiram, olha como que me maltrataram, olha como que eu estou nervoso. Paulo mandou chamar seus discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Versículo 2, viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Ei, olha aqui para mim. Generosidade começa no entendimento que o mundo não gira ao teu redor, mesmo quando as situações são delicadas. Muitas vezes nos dias difíceis, nos sentimos no direito de achar que tudo é sobre nós. E por mais que no teu coração isso faça sentido, na verdade eu quero te mostrar que isso é orgulho disfarçado de religiosidade, disfarçado de talvez alguém que só queira atenção. Pastor, quer dizer que mesmo quando eu estiver mal, eu nunca posso buscar por um auxílio, buscar por uma ajuda? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que nesta busca desenfreada por atenção, por ajuda, por auxílio, às vezes percebemos ou não percebemos algo que a Bíblia nos mostra por diversos momentos. Quando o apóstolo Pedro vai escrever uma carta às igrejas que estão sendo perseguidas, ele diz o seguinte: lembre-se que irmãos do mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos que você. Temos uma tendência humana, por conta do nosso egoísmo, de achar que porque estamos passando por dias desafiadores, ninguém mais está. E tudo o que importa para nós é resolver o nosso problema, mesmo que outros também talvez estejam passando por dias difíceis ou até mais difíceis do que nós. E é por isso que um coração generoso só nasce na transição do eu para o nós, quando eu paro de achar que o mundo gira ao meu redor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Lembra que eu disse que eu quero demonstrar aqui um orgulho que talvez não pareça orgulho, mas é e está escondido? O oposto do orgulho, o oposto da soberba é a humildade. E o que você pensa quando ouve a palavra humildade? Chris Volaton diz que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Nós estamos falando sobre generosidade hoje, não perca isso de vista. E eu vejo algumas pessoas atrelando a palavra humildade àquele que é pobrezinho financeiramente, aquele que é pobrezinho de espírito, aquele que se coloca numa posição inferior, e aquele que se coloca como coitadinho, e olha como ele é humilde, olha como, muitas vezes até associam a palavra pobreza com a palavra humildade, como se fossem sinônimos, e não são. Você não é humilde porque pensa menos sobre si.
ou porque se acha inferior aos outros. Humildade é pensar menos em si mesmo. A humildade nasce do coração que aprendeu a transicionar do eu para o nós, e isso é a maturidade. Crianças não sabem transicionar do eu para o nós. Crianças precisam ser treinadas e instruídas a compartilhar seus brinquedos, a compartilhar seus desafios, a compartilhar os seus lanchinhos diários. Eu tenho 2 lá em casa, eu sei como que é. Se não é um investimento diário, eles nunca chegarão à maturidade de transicionar do eu para o nós. E quando você transiciona do eu para o nós, você alcança a humildade, que não é se colocar em um lugar, um local de inferioridade, pensar menos ao teu respeito. Isso não é virtude nenhuma. Você precisa honrar o que Deus depositou em você. Desprezar o que Deus te deu, como se você fosse o patinho feio, o esquecido, o menor dos menores, não é virtude. É desprezar o que Deus colocou em você. Honre aquilo que Deus colocou no teu coração. Honre as habilidades, honre aquilo que Deus te deu. Mas pense menos em si mesmo e pense em como usar aquilo que Ele te projetou e colocou dentro do teu coração para servir ao reino. Isso que é humildade. A verdadeira humildade é encontrada quando eu penso menos no meu projeto pessoal e enxergo o reino de Deus como um todo. Se tem uma pergunta que eu ouço muito, como pastor, líder, pastor, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Meu amigo, eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós, sim, no individual. Mas a grande verdade é que o chamado coletivo do Senhor é sempre maior do que o individual. Talvez cresceríamos como igreja se pensássemos menos no meu chamado, no meu propósito, na minha missão, e pensássemos na missão do reino de Deus para todo cristão. Quando eu penso somente no eu, existe um orgulho que me aprisiona, e este orgulho é revestido de espiritualidade. Pensa numa frase que é famosa na igreja: eu gostaria que as pessoas me procurassem mais. Eu gostaria que o meu líder olhasse mais para mim. Eu gostaria que o meu líder me procurasse mais. E existe um orgulho revestido de espiritualidade, onde o orgulho não diz eu sou arrogante, mas diz: eu estou esperando alguém vir me buscar. Eu estou esperando alguém sentir minha falta. É aquela pessoa que dentro da igreja local, ela quer caminhar, mas não quer. Ela quer ser buscada, mas ela não quer caminhar. Ela não quer se mover para participar, para estar junto. Tivemos agora há pouco discipulado intencional com os homens, discipulado intencional com as meninas, mas ela quer que as pessoas sintam falta dela. Ela não quer se envolver nas programações que são propostas, mas ela quer que alguém se mova em favor dela, que note a sua falta, ou que permita a ela desempenhar algo novo, do jeito que ela quer, sendo que já existe algo semelhante, que foi preparado pelo plano de Deus dentro da liderança eclesiástica, da liderança de uma igreja. Já viu isso? Por exemplo, nós temos um ministério de evangelismo aqui, bombando. Pastor, eu tenho uma ideia maravilhosa. Aí a pessoa conta a ideia, é exatamente o que o evangelismo já faz há pelo menos 15 anos na igreja. Aí ela fala: não, mas na minha igreja não tem. Tem! É que você quer fazer do teu jeito. É o orgulho revestido de espiritualidade, porque Deus falou comigo. Pastor, onde você quer chegar? Espera aí. Eu sei que existem líderes relapsos. Eu sei que existem líderes desatentos. Mas isso Deus vai cobrar de cada líder, e é um papo para outra ocasião, é um papo para liderança. Quem sabe um dia a gente fale só sobre liderança aqui. Você nunca ouviu uma promessa deste púlpito de líderes perfeitos. Mas o que eu quero te atentar nesta noite é para outra perspectiva. O que eu estou querendo te falar é sobre esta cultura da Disney, que tem invadido as nossas igrejas, onde tudo precisa agradar o cliente. Como se você fosse o cliente, eu fosse o cliente, e a igreja fosse um balcão de negócios, ou um balcão de uma hamburgueria, de uma pizzaria, onde você faz exatamente o teu pedido, e dentro de alguns instantes vai ser entregue para você o que você pediu, do jeito que você pediu, para satisfazer as tuas exigências. Sabe, esse jeito Disney maravilhoso. A Disney é projetado, os parques temáticos
desde a América até os parques no Brasil, como Beto Carreiro e afins, para satisfazer o cliente. Tudo impressiona, tudo é mágico, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é para agradar e para que as pessoas tenham experiências. Já viu isso? Tem muito isso agora dentro das marcas, dos restaurantes. Eu não vendo produto, eu vendo a experiência. Lindo, mas isso não é igreja. Isso não é igreja. Essa igreja pensa nas pessoas, essa igreja faz as coisas excelentes. Você tem ar-condicionado, você tem uma boa cadeira, você tem recepção desde a entrada. Queremos fazer com excelência, porque excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Amém? Queremos que as pessoas se sintam bem em nosso meio. Entretanto, a igreja nunca, na sua trajetória e história, existiu para satisfazer desejos humanos. Nunca existiu para atender expectativas individuais. Nunca. Eu provo para você na Bíblia, por A mais B, em toda a trajetória, que a igreja nunca teve este objetivo. Sabe por quê? É impossível suprirmos e atendermos todas as expectativas das pessoas, porque cada um tem uma perspectiva, cada pessoa tem uma expectativa. E nós não estamos na igreja aqui para sermos apenas atendidos, compreendidos, suprir as nossas expectativas. Nós estamos aqui para servir, para abraçar, para sentir falta e para encorajar. Esse modelo onde eu espero ser buscado, onde eu espero ser notado, onde eu espero ser valorizado e que tudo se mova ao meu favor, é insustentável. Se eu tentar fazer isso como líder, eu vou me ferir, porque eu nunca vou conseguir fazer isso, e você vai se ferir, porque diante de uma multidão desta que está aqui, de uma pequena multidão, que pode ser multiplicada por 10, quando comparada a toda a estrutura desta igreja, cada um tem as suas expectativas. Se eu agradar o Lucas, eu não vou estar agradando o Luiz. Se eu agradar o Luiz, eu não vou agradar o Natan. E assim sucessivamente, nós começamos a entrar num ciclo vicioso de tentar agradar todo mundo e perceber que não conseguimos. Pegue esta mesma atmosfera, pegue este mesmo entendimento e aplique a tudo que você faz no trabalho, na escola, na faculdade, e você vai ver porque às vezes se sente extremamente frustrado e cansado de tentar agradar todo mundo. A igreja, não, ela não é a Disney. A igreja é um local onde todos nós vamos para sermos transformados, segundo a imagem de Cristo, a cada dia juntos para a glória dele. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que está buscando a cada dia se parecer mais com Jesus. E a maturidade cristã, ela chega na nossa vida quando a gente deixa de perguntar o que a igreja pode fazer por mim, e a gente passa a perguntar: como que eu posso servir melhor a minha igreja? Essa ideia de como que o culto pode ser melhor para mim, como que a igreja pode ser melhor, o que ela pode fazer mais por mim, demonstra que eu estou ávido em consumir. Desde quando Deus te chamou para ser consumidor, meu irmão? A Bíblia diz que do nosso interior, fluiriam. A igreja é chamada para receber, celebrar e repartir. Você não é represa para manter a água parada. Você não é simplesmente um consumidor. Você é alguém que flui. A maturidade cristã chega quando a gente se preocupa com as seguintes frases: o que eu posso fazer pelos meus irmãos? O que eu posso fazer pela minha igreja? A pergunta nunca foi: como que eu vou ser cuidado na minha igreja? A pergunta é: como eu posso cuidar da minha igreja? Porque eu faço parte dela. Eu faço parte desse povo que Deus chamou para ser. E quando você aponta o dedo para dizer que a igreja não cuida, que a igreja não ama, que a igreja não se preocupa, que a igreja não entrega, você está apontando sobre você mesmo, porque você faz parte dela. Faz sentido para alguém o que eu estou falando aqui nessa noite? Consegue fazer a transição do eu para o nós? Paulo, você consegue imaginar? O Paulo tinha apanhado, o Paulo estava daquele jeito, o Paulo estava fugido, talvez ele estava passando por um dos piores desafios da sua vida.
E ainda assim ele consegue ser igreja, ainda assim ele consegue encorajar, ainda assim ele consegue chamar os seus discípulos para perto e encorajar os seus discípulos. Isso é generosidade, isso é um coração generoso. Tem alguém comigo ainda aqui nessa noite? Vamos caminhar mais um pouco. Vai para o versículo 7 agora, versículo 7 a 12. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Pastor, o que isso tem a ver com generosidade? Vai para o verso 7. O verso 7 nos diz que eles se reuniram para quê? Para partir o pão. Eles se reuniram para partir o pão. No grego, esta palavra, esta expressão se refere tanto à ceia quanto à mesa da comunhão, como ao que partilhamos todas as vezes que nos sentamos para dar risada, para brincar, para resenhar e para viver esta comunhão dos santos. E Paulo, nesse ambiente de resenha, nesse ambiente de comunhão, ele prolonga o seu discurso. Pastor, não entendi nada. Tá bom, estavam na mesa, estavam compartilhando do pão, e cadê a generosidade? Ei, sabe qual que é o artigo, qual que é a moeda mais escassa do mundo? Fala comigo, é o tempo. Nós vivemos uma vida apressada. Nós vivemos uma vida apressada. A cada dia que passa temos a ideia ou a percepção que falta tempo na nossa agenda. É tantos afazeres, é tantas coisas que temos para fazer, e a gente quer resolver tudo para ontem. A gente acelera os nossos áudios, a gente quer resolver as conversas rapidamente, e às vezes esquecemos que se a moeda mais escassa do mundo é tempo, quando eu paro um tempo para ouvir, conversar e me dedicar em um relacionamento na mesa, eu estou ofertando aquilo de mais precioso que eu tenho. Perceba que o Paulo, ele transiciona do eu para o nós. Ele estava passando pelo pior momento da sua trajetória, e ainda assim ele encoraja. Ele não pensa nele, porque eu estou mal, porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, mas eu preciso ajudar. Eu preciso de cura, mas eu preciso curar. E eu posso fazer as duas coisas juntas. Ele entende que a responsabilidade não era do outro, não era o que o outro pode fazer por mim, o que eu posso fazer pelo outro. E aí no meio disso tudo, ele senta numa mesa e ele prolonga o seu discurso. Ele começa a falar por horas e horas. Esse mesmo Paulo, que corria, que tinha os seus corres, que tinha as suas coisas, as suas demandas, ele estava se derramando, ele estava entregando tudo que tinha, ele estava ensinando até de madrugada. Dar tempo a alguém talvez seja uma das maiores expressões de generosidade nesses dias. E eu acho incrível que tinha um menino chamado Eutico, que ele não valorizou o tempo que Paulo estava investindo, porque sempre vai ser assim. Generosidade não é sobre o que o outro espera sobre aquilo que você está entregando, né? Porque às vezes nós queremos reciprocidade em tudo, e às vezes você vai entregar tudo que você tem naquele tempo e a pessoa não vai usufruir, e isso não tem nada a ver com a semente foi lançada, a semente foi jogada, e terra não pode rejeitar a semente, não importa se a pessoa que precisava receber não valorizou. O teu coração valorizou, o teu coração fez o que deveria ser feito, está semeado no mundo espiritual. Ei, olha para mim, você não precisa ter reciprocidade em tudo que você faz. Isso não é generosidade, isso é barganha. Paulo estava entregando tudo que ele tinha, até de madrugada pregando, e tinha um infeliz dormindo. E aí esse infeliz dormindo, chamado Eutico, a Bíblia diz que ele não aguentou o sono, e ele caiu então da janela. E quando ele cai,
A Bíblia vai dizer que ele morreu. E o Paulo para a pregação, o Paulo para o seu discurso e ele desce. E agora ele se move no sobrenatural. Olha só uma vida impelida pelo Espírito. A gente está falando muito do poder de Deus. Acabamos de ter uma série sobre o poder de Deus. Para que você quer poder? O que te impulsiona na vida do sobrenatural? Ao entregar uma palavra profética, ao curar alguém, ao fluir no dom de cura, da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, da profecia. É para que as pessoas vejam como você é bom, como você coloca a mão nas pessoas e elas são curadas, como a tua palavra é assertiva. Está entendendo nada? O que move o sobrenatural é exercer generosidade. Paulo, ele para o seu discurso e ele é movido de compaixão. E mesmo aquele menino que não... Eu fico imaginando o nervoso de Paulo. Eu saí de uma treta, eu quase apanhei, eu estava jurado de morte. Aí você que é líder, cadê os líderes de célula aqui, supervisores? Agora você entende, né? Quando você fica meio cansado, eu estou investindo, parece que as pessoas não reconhecem. É assim mesmo, a vida é assim. Eu saí fugido. Mesmo assim eu sentei com todos os discípulos e encorajei. Eu estou perdendo uma madrugada ensinando eles. O infeliz dorme no meio da palavra, morreu, e agora eu ainda vou ter que ressuscitar. Sim, mas ele é movido por generosidade. E aí o Paulo, ele desce e ele exerce o sobrenatural, sabendo que aquele sobrenatural estava apontando para um Deus criador, estava apontando para um Deus que se move em generosidade. E aí aquele menino levanta. Sabe o que eu acho mais incrível? Versículo 11. Eu acho isso aqui incrível. Versículo 11, olha lá. Então, Paulo subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. O Paulo não cansava de entregar tudo que ele tinha, cara. Ele podia falar assim: bom, depois dessa, né, gente? Vamos nos despedir em alta. O milagre aconteceu, o moleque estava morto, ressuscitou. Tchau, obrigado, vamos embora dormir. Ele ressuscita o menino, volta para o andar de cima, volta a partir o pão e volta a compartilhar do evangelho até o amanhecer. Olha que expressão de generosidade. Olha alguém que transicionou do eu para o nós. Versículo... Eu vou correr agora para a gente ganhar tempo, já vou caminhar para o final. Tinha tanta coisa para falar, esse texto é riquíssimo, acho que você pode ler ele em casa. Versículo 20. Vamos para o versículo 20 para a gente ganhar tempo. Versículo 20. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido ou compelido, diga comigo, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Uau! Gente, vocês estão entendendo a mentalidade generosa de Paulo? Eu não sei se está conseguindo empolgar, igual eu fiquei empolgado ao ler esse texto. Sabe o que o Paulo está falando? Olha, primeira coisa, Paulo está mostrando que a vida dele não é mais dele. E Paulo fala impelido pelo Espírito. Por quê? Se você tentar ser generoso através das tuas próprias convicções, da tua própria carne, nunca vai ser. O que eu estou te apresentando hoje, nem eu, nem você, nem ninguém consegue fazer na força da carne. Porque a tua carne nunca vai mandar você dar nada para ninguém. Nem tempo, nem atenção, nem dinheiro, nem recurso, nada. Mas impelido pelo Espírito, ele fala: eu estou indo para Jerusalém. Fazer o que, Paulo? Tirar umas férias? Não, eu vou lá sofrer de novo. Esse mesmo Espírito falou que toda viagem que eu fizer agora eu vou sofrer. E o que eu vou fazer? Eu vou recuar? Não, porque eu não sou movido pelas circunstâncias. Eu sou movido por um Deus generoso que se entregou por mim, por isso eu entreguei a minha vida a Ele. E a partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E agora eu faço o que Ele me pede para fazer. Agora eu ando para onde Ele me manda eu andar. Eu me movo na direção que Ele se move. Uau, que maravilhoso o apóstolo Paulo. Ele diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo,
O apóstolo Paulo, ele frequentemente aborda essa ideia de não desperdiçar a vida. O consumismo cristão protege a própria vida a todo custo, mas a missão cristã gasta a vida pelo evangelho. Quem entende a missão global, a missão eterna, não tem dificuldade em ser generoso no que é temporal. Existe uma consciência de missão que precisa consumir nossos corações, para a gente poder fazer essa transição do eu para o nós, e pararmos de nos preocupar com o nosso chamado, com a nossa missão, com o nosso propósito, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, e entendermos que existe um chamado muito maior de Deus para todos nós. Vamos finalizar, versículo 32. Agora, eu os entrego a Deus, e pela palavra da sua graça, que pode edificá-los, a dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Olha só o que ele diz: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades dos meus companheiros. Para por aqui, versículo 34. Olha como humildade, honra, soberba, orgulho não tem a ver com quanto você ganha, o quanto você não ganha. Você não é humilde porque você doa tudo que tem. Você não é humilde porque é um pobrezinho. Paulo está falando: ei, as minhas mãos trabalharam. E em outros momentos ele vai trazer uma teologia do trabalho, dizendo que digno é o trabalhador do seu sustento. Então, se Deus colocou capacidade em você de produzir riquezas, e a própria Bíblia diz lá em Deuteronômio, glória a Deus por isso. Honre aquilo que Deus te deu como capacidade, trabalhe, ganhe, tenha o teu sustento e sim, usufrua. Tudo isso faz parte. Paulo não está convidando neste ambiente de generosidade as pessoas para a pobreza, ou para não usufruírem do que Deus lhe dá. Olha só o que ele diz. Ele fala o seguinte: vocês sabem que as minhas mãos supriram as minhas necessidades. Ou seja, Paulo desfrutou do que Deus lhe deu. Entretanto, o que muda o jogo é que ele diz: as minhas necessidades e dos meus companheiros. Esta mesma capacidade que Deus te dá de produzir riqueza é sim para suprir tuas necessidades, mas não só para isso. O evangelho, o cristão, é o único movimento, ou a única religião, ou o único estilo de vida no mundo, que ele só tem sucesso quando não só a tua vida melhora, mas que quando a sua vida melhora, a vida dos outros também melhora junto. Paulo está falando: minhas necessidades foram supridas, eu desfrutei do que Deus me deu, mas não só eu desfrutei, quem estava do meu lado também desfrutou. E ele demonstra humildade e submissão em dizer: a única coisa é que eu não deixei o dinheiro ganhar meu coração, porque o dinheiro não é mal nem bom, o dinheiro é neutro, ele só assume a essência de quem o possui. Ele diz: vocês são testemunha que eu não cobicei nada que não fosse meu, eu não tive ostentação, eu não tive nenhum pensamento de querer o que é do outro, mas daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu produzi, eu recebi, eu fui sustentado e eu ajudei a sustentar os outros. Isso é fantástico. E aí ele, depois de trazer toda esta instrução, depois de demonstrar que na mentalidade do mundo nós trabalhamos para acumular, mas na mentalidade do reino, Deus prospera as nossas mãos para que possamos não apenas nos socorrer, mas socorrer também aos fracos. Depois que Paulo nos mostra que o trabalho honesto é ferramenta de Deus para nos suprir e financiar também a nossa generosidade, ele termina com o versículo 35 que eu iniciei lendo: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante a trabalho árduo, ou seja, tem que trabalhar, as coisas não vão vir de mão beijada. Deus não vai te dar para você suprir a necessidade do outro se você nem trabalhar. Olha aqui para mim, se você quer ser generoso com aquilo que é do outro, você não é generoso. Esse papo de distribuição igualitária, Jesus foi comunista, nunca que Jesus foi comunista. Mas porque o comunismo, sim, o comunismo fala para dividir tudo em partes iguais, não é isso, basicamente? Pois bem, Jesus nunca falou para você dividir tudo em partes iguais. Jesus falou para aquilo que é fruto do teu trabalho, você divide como Deus coloca no teu coração. Existe valor no trabalho.
Existe valor em uma vida que entende sim que existe meritocracia no mundo, porque assim Deus fez. A palavra de Deus vai dizer: se você não quer trabalhar, também não coma. Estamos juntos até aqui? Não quer trabalhar, não come. Então, quer ter sustento? Trabalha. Ele fala, olha só, versículo 35. Estou lendo alguma heresia aqui? Mediante a trabalho árduo. Não foi o que ele recebeu dos outros. A oferta que você faz que não é tua oferta, é do outro. Você só pode dar daquilo que você tem. É por isso que você não pode tentar a Deus entrando nessas ladainhas de líderes religiosos que falam, não, entrega tudo aqui, Deus vai te dar o dobro. Mentira, se você não tem, não dê. Porque você não está dando do que você tem, você está dando do que você não tem. Isso não é bíblico. Ele fala, mediante a trabalho árduo. Eu trabalhei demais, Paulo está falando. Nós devemos ajudar sim aí então os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. E aqui Paulo, ele faz uma conexão incrível com aquilo que ele mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 9. Eu termino lendo isto. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão a que come, também o suprirá e multiplicará a semente, fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando a nossa vida não é sobre nós, quando transicionamos do eu para o nós, quando compartilhamos tempo e o poder de Deus na nossa comunidade, quando vivemos cativos ao Espírito e trabalhamos com um propósito, a generosidade não se torna um peso, ela é um transbordamento, e o resultado final, como o próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, não é apenas necessidades supridas, mas é uma avalanche de ações de graças sobre todos os homens. Se você acha que generosidade é sobre apenas suprir necessidades, você não entendeu nada. Eu vou falar um pouco mais sobre isso já, quando nós fomos instruídos a exercer generosidade. Ser generoso é muito mais do que suprir necessidades, é levantar o nome do Senhor em adoração. Paulo diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas, com uma finalidade: suprir necessidades para algo maior, para que possam ser dadas ações de graças a Deus. Faz sentido aqui para alguém? Sempre que você oferta, sempre que você é generoso com alguém, você não está apenas indo em direção às necessidades, você está louvando a Deus. Você está manifestando de um Deus generoso, de um Deus que ninguém ganha dele na generosidade. Eu lembro quando nós estávamos ainda com a igreja lá no Campo Centro, meu escritório era lá. E a gente sempre tinha, eu não era nem casado ainda, mas essa história me marcou muito e caminha comigo até hoje. Alguns amigos, eu e mais uns 2, 3 amigos, nós tínhamos o costume, sempre ao final da tarde, final de expediente, 5h30, 6 horas da tarde, a gente saía lá do Campo Centro, a gente ia, nem sei se existe ainda, mas lá perto do centro da cidade tem uma casa que vende pão de queijo recheado, a gente ia sempre lá comer. Final da tarde. Eu lembro que uma vez fui eu e esses amigos e nós estávamos comendo. E lá e comemos um pouquinho, cada um pegou um pouco e tal. Aí chegou a hora de pagar. E eu lembro que a gente chegou no caixa e a gente já sempre com esse costume de exercer generosidade um na vida do outro. A gente começou a brigar, os 3 ou 4 pessoas, não lembro quem estava. Eu lembro que estava eu, Lê Guimarães, tinha algumas pessoas. E a gente começou, não, deixa que eu faço dessa vez, não, deixa que eu pago. Não, por favor, não deixa eu perder essa honra, não deixa eu perder minha semente, deixa que eu faço. Aí o outro, não, por favor. Aí ficava aquela briga na frente da moça, não, moça, dá a maquininha aqui, eu que vou passar. E cara, foi uma experiência tão marcante para mim. Porque enquanto a gente brigava assim um com o outro, o olho daquela atendente começou a se encher de lágrimas. Eu não entendi o que estava acontecendo. E o olho dela mais cheio de lágrimas. Ela olhou para nós e falou assim, cara... Ela emocionada, a gente, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, eu nunca vi isso. Como assim vocês estão brigando para ver quem vai pagar o lanche um do outro? Eu nunca vivi num ambiente assim. E a gente teve a oportunidade naquele dia de conduzir
mulher a Cristo e dizer que nós não estávamos fazendo isso porque nós somos mais especiais, mas porque um dia um Deus generoso nos alcançou e nós entendemos que precisávamos ser generosos. E aquele dia a pregação do Evangelho não foi de uma maneira convencional, não foi através das 4 leis espirituais como geralmente fazemos, foi brigando na frente de uma atendente para ver quem pagava primeiro o pão de queijo do outro. Aquela história me marcou e até hoje, como isso me marca? Você não tem ideia o quanto um ato generoso pode mudar a vida de alguém. Não só porque aquela mulher não recebe, nós não ofertamos na vida dela, você tem noção disso? Ela fez ações de graças a Deus por ver a generosidade expressada entre nós. Você tem noção o quanto isso é profundo? Você tem noção o quanto isso é precioso? A conclusão do capítulo 20, no versículo 35, ela fica ainda mais clarificada quando enxerga o contexto. Talvez você sempre leu Atos 20, 35, mas nunca entendeu o que estava por trás dele. Hoje você sabe tudo o que estava por trás da construção, do entendimento. Isso não vai ser mais um peso, ser generoso, porque o resultado da generosidade, como o próprio Paulo ensina em 2 Coríntios 9, é expressão de glórias a Deus. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. E eu quero já terminar a nossa sexta live, conduzindo cada um de nós para um momento muito especial. Eu quero agora que nós terminemos este culto exercendo generosidade. E eu quero te explicar como que você vai fazer isso. Um pastor muito amigo nosso, o pastor Carlos Damasceno, bispo Carlos Damasceno, ele diz lá na igreja dele, que é a Power Church, que na Power sempre sobra. Ele sempre declara isso, na Power sempre sobra. E às vezes, quando falamos isso, às vezes temos a tendência de falar assim: se você já começa falando isso, que na igreja sempre sobra, ninguém vai ser generoso, ninguém vai entregar dízimo, ninguém vai entregar oferta. Afinal, se sobra, por que eu entrego? Mas aqui que entra o pulo do gato. Quem entrega por necessidade faz obra social. E existe lugar para obra social. Nós temos uma obra social, ação social, ABAC, que cuida de muitas crianças, de muitas famílias. Existe espaço no reino de Deus para esmolas, para obra social. É digno, é lindo, mas não sintetiza todo o poder de uma oferta. Quem entrega na verdade, mesmo sem necessidade, faz por honra. Fala comigo, honra. E honra é o melhor caminho. Essa igreja entende e anda neste caminho. Quando eu falo de semeadura e colheita, eu falo sobre algo além, porque esmola você dá para quem precisa. E vai ter um momento de você dar para quem precisa. Hoje não é este momento. Semente você não dá para quem precisa. Semente você põe em terra fértil para frutificação. Semente você dá para quem você sabe que é uma terra de honra. E por isso ninguém coloca a semente em terra ruim. E terra que é boa não fica pedindo semente. Me dá, me ajuda. Pega a dica, tá? Você que fica aí como coitadinho, sempre me ajuda. Ou paga um lanche para mim, ou faz alguma coisa para mim. Terra boa não fica pedindo semente, ela atrai porque ela é boa. Ela atrai porque ela é boa. Quando eu vejo a rainha de Sabá, em 1 Reis capítulo 10, ela chega diante do rei Salomão, e ela vê todo aquele esplendor do reinado de Salomão. Ela fala: eu preciso dar uma oferta nesse lugar. Salomão precisava de oferta? Foi o camarada mais rico que já pisou nessa terra. A Bíblia diz que os oficiais da guarda do rei e os serviçais do palácio estavam todos uniformizados. E quando ela vê aquela excelência, e quando ela vê aquela riqueza, e quando ela vê aquela terra fértil, ela fala: eu não posso sair sem depositar uma oferta de honra sobre o que Deus depositou nesse lugar. Hoje você não vai dar uma esmola. Hoje não é para você olhar quem é o mais necessitado. Hoje é para você olhar alguém que Deus vai colocar no teu coração, e você vai falar: eu estou depositando esta oferta na tua vida, porque eu honro o que você carrega. Hoje você vai entender em Deus que você pode até somar. De repente vai ser o melhor dos mundos. De repente a pessoa estava precisando, e depois ela vai te falar: nossa, eu estava precisando tanto. Mas você não vai dar para ela falando: eu estou dando porque você precisa. Não é isso. Você vai entregar dizendo: eu estou dando porque eu honro o que você carrega, eu sei que você é terra fértil. Eu estou entregando porque, assim como a rainha de Sabá, eu não posso perder a oportunidade, eu não posso sair daqui sem entregar algo.
terra fértil atrai a semente. E é isso que nós vamos fazer uns nas vidas dos outros. Eu quero orar. Assim que eu terminar de orar, nós vamos tocar músicas de celebração, músicas de alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é pesar, não é tristeza. Nós vamos estar com muita alegria. Você vai chamar quem Deus colocou no teu coração. Quem sabe agora, na hora da oração, que Deus vai mostrar. E aí você vai chamar essa pessoa. E aí você vai falar para ela: olha, eu honro o que você carrega. Eu honro o que Deus colocou na tua vida. Eu honro estar no mesmo ambiente que você. E hoje eu estou ofertando. Hoje eu estou depositando algo nas tuas mãos. E você vai pedir a oportunidade de orar por essa pessoa. E assim que você orar, nós já vamos estar encerrados. Nós já vamos para o nosso rolê e vamos ter uma noite de comunhão muito abençoada. Vamos orar por isso? Fique em pé no seu lugar. Vamos lá? Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço por esta sexta live. Eu te agradeço pelos discipulados. Eu te agradeço por tudo que nós vivemos nesta noite. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam para sempre. Eu te agradeço porque hoje nós aprendemos com o apóstolo Paulo que uma vida generosa é transicionar do eu para o nós. E hoje nós pedimos que o Senhor coloque no nosso coração um entendimento maior do que é servir pessoas, do que é servir ao reino, do que é não pensar no meu chamado, nas minhas vontades, nas minhas emoções, mas naquilo que é do Senhor, naquilo que é o chamado coletivo do Senhor para todos nós. E é por isso que nós exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, porque sabemos que ações de graças serão derramadas neste altar, para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Fechou?